Se você está aqui e não está nem entendendo o que está fazendo aqui, é porque eu não sei também por quê. A ideia é trazer para vocês alguns devaneios que passam pela minha cabeça. Sabe aquelas histórias de niná que você escuta, relaxa, uma reflexão bem leve? Aqui, meu amor, são histórias para acordar. Sabe quando a gente tem aqueles insights e às vezes acontece alguma coisa e a gente fala, putz, era isso que estava faltando? É por aí. Eu sempre quis vir aqui falar com vocês e eu sempre fiquei imaginando, meu Deus, será que eu tenho o que falar para essas pessoas? E na verdade, eu percebi que tudo o que eu preciso é mostrar uma percepção diferente de várias situações. Talvez isso faça sentido para você, talvez não. Se você conseguir e quiser, né, trazer o seu ponto de vista e enriquecer, nossa, eu agradeço grandemente. E para iniciar, e o porquê eu estou iniciando hoje, é que eu comecei a tentar estruturar algumas informações e acabei com esse tanto de livros, coisas, papéis, porque eu amo fazer anotações, planejamento, rascunhar, e sempre que eu tô falando eu gosto de anotar. Parece que o falar, eu falando e me ouvindo, e com o reforço da escrita de alguma palavra, alguma frase, algum insight, aquilo faz maravilhas. E eu acabei de pegar esse livrinho aqui, eu ganhei, esse caderno eu ganhei do meu pai. Eu não consigo lembrar quando, porque sim, eu escrevo, mas não, eu não coloco datas. E olhar para o que está escrito aqui começou a me fazer pensar em tudo que eu passei, principalmente nesse último ano. Tem uma frase bem no cantinho que está escrito: só dá para saber tentando. E é uma coisa tão óbvia. E eu, em seguida, eu coloco o que é que eu estou fazendo, né? O que é que eu estou me propondo. E uma das primeiras coisas foi a questão do melhorar o físico. Então, imagino eu que tenha bem mais de um ano que eu escrevi isso. Porque tem um ano que o meu físico já mudou e por mais que eu saiba que ele pode melhorar, eu já estou super satisfeita. É aquele negócio de o que vier é lucro. Então, assim, provavelmente isso aqui tem mais de um ano. É interessante, porque um dos motivos que eu me dei para melhorar o meu físico é que transmite mais confiança e autoridade, principalmente para o meu trabalho, né? Então, já tem um tempo que eu trabalho como educadora física. Não adianta dizer que não, mas as pessoas, em sua maioria, elas vão escolher estar com profissionais, independente da área, que vivam, que seja algo assim notório, não só dela olhar e ver que a pessoa está vivendo a profissão, mas assim, dela bater o olho e falar, essa aí sim. Então, isso foi algo importante. E o fato é que isso faria aumentar a minha autoestima, me fazer ter mais confiança e me sentir mais preparada para dar próximos passos. Quando a gente se propõe a fazer algo, isso precisa ser notório. Isso precisa transparecer de alguma maneira. E não só porque eu estou dizendo que eu estou fazendo. É muito do pessoal, né? Do Tomé, né? Tem que ver pra crer. É por aí. Eu também coloquei o como eu faria isso. E a ideia era mostrar um processo limpo. Então, eu sou uma pessoa natural, nunca tomei nada, seja de recursos, né, anabolizantes, canetinhas, nunca. Dietas, nunca fiz nada restritivo. Então, a ideia era essa, era mostrar para vocês a rotina de alguém que trabalha, tem casa, filhos para cuidar e ainda assim consegue cuidar do corpo e da mente. Porque tem uma frase que eu gosto muito de falar, é que tá tudo conectado. Então eu realmente acredito que o corpo, a mente e o espiritual, e aí entra para você ou não uma religião, mas a espiritualidade, tá tudo conectado. Então conseguir mostrar isso e fazer a pessoa entender aquele processo, o passo a passo, da onde sai,
como evolui e onde chega. E o onde chega ele não existe, né? Porque a gente tá sempre evoluindo. E mais interessante, do comemorar as pequenas vitórias e sempre colocando metas bem objetivas. Foi muito bom, mas assim, confesso que esse caderno mesmo, ele tava perdido. Então, assim, eu cheguei nisso, porque eu sei que era um desejo genuíno, mas assim, infelizmente, não foi algo em que eu me pautei, sabe? Eu fiz, mas. E aí também tem aqui, ó, o que preciso para atingir. Porque realmente, às vezes a pessoa tem o objetivo, ela sabe o motivo, ela sabe como, né, ela vai fazer isso, só que ela não tem tão mensurado assim, né, tão especificado o que ela precisa para atingir. E foi interessante, porque eu coloquei começar hoje com um plano detalhado. Eu disse, né, eu gosto de planejar. Identificar o que realmente é necessário, porque às vezes a gente acha que precisa de algo e não precisa. E é por isso que muitas vezes as pessoas não começam a se exercitar ou fazer uma reeducação alimentar. No exercício, na maioria das vezes, a pessoa fica assim, ó, eu preciso de um look, eu preciso de um tênis, eu preciso de um personal, eu preciso de uma academia. Quando chega na parte da alimentação, eu preciso de um plano, eu preciso ir no nutricionista, eu preciso comer minhas castanhas, eu preciso ter muito dinheiro, porque dieta é caro. Sempre vai tendo empecilhos. E aí ela fala, bom, semana que vem eu vou, outro dia eu vou, é muito caro, então eu tenho que esperar pagamento, eu tenho que... E sempre vai adiando. E na verdade nem sempre é assim. Principalmente para uma pessoa que está com sobrepeso, se ela quer começar hoje, o necessário hoje para ela é fazer uma caminhada. Fazer uma caminhada já é a parte necessária. Então, separar um tempo que seja ali meia hora que ela tenha, fazer uma caminhada com a roupa que tiver, tá? Sem pensar muito. E em questão de alimentação, cara, só remove o que é ruim. Só tipo, hoje eu tomo um café sem açúcar. Se você toma com e com muito açúcar, como eu já tomei, é só ir diminuindo. Então, veja que o necessário, ele é bem menor do que a gente imagina. Aí tem um terceiro ponto aqui, que é verificar minha rede de apoio. Cara, ninguém para pensar sobre isso. E principalmente se você for mulher mãe, solo, como eu. Se você é pai solo também, né? Mas assim, se você precisa, você tem que entender qual é a sua rede de apoio. E infelizmente, na maioria das vezes, a sua rede de apoio vai ser só a escola. E aí, neste momento, por exemplo, que eu estou filmando para vocês, que é um período de férias, muitas pessoas começam a ficar desacreditadas. Então, tipo, eu não vou conseguir. Só que, às vezes, você consegue fazer uma brincadeira junto com os seus filhos que já entra como uma parte ativa do seu dia. Se você quiser uma sugestão e como fazer, coloca aqui nos comentários que daí eu trago isso para vocês. Mas saber qual é a rede de apoio é muito importante. Então, às vezes você tem algum parente, alguma pessoa que possa, né, ficar com os seus filhos, que seja por meia hora, e você enquadra isso para poder fazer a mudança que você almeja, que você deseja. E aí tem o quarto, fazer um plano orçamentário para me sentir mais segura. Bom, eu sou uma pessoa que eu prezo muito por pagar as minhas contas e não ter dívidas. Então, como eu não sei de quando é isso, eu não tenho noção de qual era o momento em que eu estava passando. Mas eu vejo que deve ser exatamente para poder fazer tudo o que eu queria. Então, se você quer fazer uma academia, se você quer fazer uma aula de dança, ou se você precisa comprar, às vezes a pessoa realmente não tem um tênis para fazer uma atividade física. Mas se você precisa de algo assim, para mim era interessante saber o quanto eu poderia investir por mês que não fosse atrapalhar na minha casa, nos meus filhos e tudo mais. O mais interessante hoje é que eu atingi esse objetivo, essa meta. Eu até consigo entender qual foi o caminho que eu segui, por onde e como, né, foi feito todo esse processo, mas ele foi de uma maneira meio natural, digamos assim. Eu me proponho aqui a te ajudar, caso você precise e queira entender como pode seguir esse processo, eu posso tentar te ajudar aqui com umas orientações básicas, tá bom? Tô disposta a te ajudar.
Eu tô muito feliz, porque eu sei que era algo muito importante, porque durante um bom tempo eu fiquei lutando para isso. E hoje, ver que eu alcancei é algo maravilhoso. Uma coisa que eu gostaria de mencionar para vocês é que, principalmente na questão do emagrecimento, se você conseguir tornar isso uma rotina, uma prática, por isso que eu sempre falo para escolher uma atividade que você goste, fazer algo que te dê prazer, ou, mesmo que você não goste, que você esteja em um ambiente acolhedor e que você gosta de estar lá, isso vai fazer muita diferença, porque depois que você atingir o seu objetivo, quantas vezes você já não viu, né? A pessoa fala assim, eu consegui, cheguei, e aí de repente eu regredi. É porque aí a gente chegou naquele objetivo, a gente banaliza aquele resultado e começa tipo, hoje eu não vou, depois eu vou. E aí a gente vai soltando um pouquinho essa rédea e vai voltando ao que a gente não queria. Então fica aquele efeitinho sanfona, digamos assim. Então, se você conseguir fazer esse processo de uma maneira mais natural, vai se tornar uma rotina e você vai ver que vai ser muito mais fácil você permanecer depois que você atingir. Eu tô tão satisfeita com isso, tão satisfeita. E é isso. Esse então é o primeiro vídeo. Não sei se fez sentido para vocês. Eu amei falar, mas assim, pode falar para mim se fez sentido ou não, se vocês precisarem de alguma ajuda ou não. Eu vou trazer mais questões, porque aqui, meu bem, tenha certeza que aqui tem muita coisa, tem muita coisa. E se eu puder te ajudar de alguma forma a clarear a sua mente e poder te ajudar de alguma maneira, eu já vou ficar muito feliz. Então, obrigada por assistir até aqui. Deixa seu comentário. Me fala também de onde você é, porque esse aqui, né, é terra de ninguém. Eu sei que você está vindo de um monte de lugar. Então, manda aí de onde você está vindo para eu te conhecer mais. E te espero pro próximo vídeo.